Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente já vai iniciar o nosso quarto bimestre, tá? Então, dia 4 de outubro de 2020, a gente está iniciando o nosso quarto bimestre. Também, hoje a gente vai utilizar o nosso caderno, então já peguem ele, façam a abertura do quarto bimestre, coloquem a data de hoje, tá? Porque a gente vai fazer algumas atividades no caderno também, tá? Então, vocês vão pegar a apostila nova de vocês, do quarto bimestre, e vão abrir nas páginas 4, 5 e 6 de História, tá? Então, nesse bimestre, o que nós vamos trabalhar? A gente vai trabalhar sobre o patrimônio cultural, heranças e memórias. Então, a gente vai trabalhar o que é um patrimônio, qual é a sua importância, se existe algum patrimônio na nossa cidade, tá? E quais são as memórias que esses patrimônios nos trazem e quais são as heranças que eles deixam, tá? Então vai ser um bimestre de muito conhecimento, né, em questão dos patrimônios, tá? Então acompanhe a professora nas leituras e também nas atividades. Então, pessoal, aqui a gente já tem na página 4 uma perguntinha. Onde podemos encontrar patrimônios culturais? E o que são os patrimônios culturais, né? Patrimônios culturais é um conjunto de bens, por exemplo, documentos, monumentos, construções antigas, tudo o que remete a uma história de algum lugar ou de alguma pessoa, tá? Então, é um patrimônio cultural, tá? Aqui vocês têm uma imagem, tá? E essa imagem vocês podem ler com o QR Code, vocês vão poder ampliar ela para vocês verem melhor. Muito legal, vale muito a pena vocês verem, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem com vários patrimônios culturais, várias pinturas, tá? Várias esculturas, tá? Que contam a história, tá? Temos aqui muitos objetos também, tá? Então, nessa pintura, o artista Francis Franklin II, há várias obras de outros artistas reproduzidos. Então, o que ele fez aqui, né? Ele pintou, né, várias obras de outros artistas que foram muito importantes para a história e que contam alguma história, né? São importantes para as pessoas, tá? Então, de acordo com a leitura da imagem, responda as questões. Então, vocês vão copiar essas perguntas no caderno, tá? E vão respondê-las. Então, tem que copiar a pergunta, professora, tem que copiar a pergunta, tá? Com o auxílio do professor e dos colegas, identifique os tipos de objetos representados nessa obra. Então, vocês vão ver aqui, que tipos de objetos nós temos? Nós temos aqui pinturas, tá? Nós temos aqui esculturas e temos aqui objetos pessoais, tá? Aqui temos canecas, né? Então, temos moedas, temos aqui vidro de vinho. Então, a gente tem várias coisas aqui. Essas são algumas que eu citei, mas vocês podem procurar outras, tá? Que cenário foi representado no fundo da imagem, tá? Que cenário que vocês acham que é esse que tem no fundo da imagem? Então, vocês vão ver aí de acordo com a leitura de imagem de vocês e vão responder aqui, tá? Letra C. Se um ambiente como esse fosse aberto ao público para visitação, como seria chamado? Tá? Então, vocês vão responder ali, tá? Página 5. O que é um patrimônio cultural? Durante os seus estudos de história, tanto nesse ano como nos anos anteriores, você conheceu diversos patrimônios culturais. Vamos recordar o que foi estudado sobre esse assunto? Os primeiros grupos humanos eram os nômades, mas se tornaram sedentários com a prática da agricultura. Com o passar do tempo, organizaram-se em sociedades e começaram a registrar informações do cotidiano por meio da escrita, tá? Havia também sociedades que transmitiam suas histórias e seus conhecimentos por meio da oralidade. Então, aqui a gente tem, né, as imagens aqui dos povos nômades, dos nômades sedentários,
Também temos aqui as primeiras sociedades. E aí, a gente vem também, depois das primeiras sociedades, como os guerreiros, a escrita, tá? Estudamos algumas características e práticas de povos do passado que foram transmitidos de geração para geração e influenciaram os diferentes modos de se organizar em sociedade. Então, a forma com que eles transmitiam seus conhecimentos de geração em geração, eles eram influenciados às culturas, né? As culturas das próximas gerações. E agora você vai escrever no seu caderno aí também uma perguntinha. O que é patrimônio cultural? Essa primeira pergunta aqui. O que é patrimônio cultural? E vocês vão responder para mim o que é o patrimônio cultural, tá bom? Número 6, lá, apostila da número 6. Leia esta imagem e os textos verbais correspondentes. Então, a gente tem aqui um mural do artista Michel Webb, tá? Que é uma obra criada na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, no ano de 2003. Então, a gente tem aqui essa imagem, tá? E vocês vão trabalhar com elas aqui. De acordo com a leitura de imagem, responda as questões. Qual é o título desse mural? Então, nas legendas aqui você consegue ver o título desse mural, tá? O que as pessoas representadas nessa obra estão fazendo? Então, você vai olhar ali o que será que elas estão fazendo ali, tá? E vocês vão colocar ali de acordo com a imaginação de vocês, a leitura de imagem. Numere os quadrinhos contidos na imagem para identificar alguns objetos representados no mural. Então, temos ali ampulheta, livro, ábaco, chave, barco, satélite, vaso de cerâmica e lanterna de óleo. Quais dessas pessoas aqui estão usando uma ampulheta, tá? Qual dessas pessoas aqui estão usando um livro? E vocês vão colocar o númerozinho de acordo com o que vocês estão vendo, que vocês acham que elas estão usando, tá bom? Letra D. Quais desses objetos eram usados para medir a passagem do tempo? Então, vocês vão olhar ali quais desses objetos eram utilizados para medir a passagem do tempo e como ele era usado. Número 2. Marque um X na alternativa que indica o significado de patrimônio cultural. Então, como vocês já vão ter respondido, tá? Vocês já vão saber aqui o que significa o patrimônio cultural, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de primeiro assistir o vídeo para depois fazer as atividades, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no grupo do WhatsApp. Um beijão e até a nossa próxima aula.